A igreja e a educação, tema da lição 9. O verso para memorizar está em destaque na lição de quinta-feira e nós vamos gastar um pouco de tempo com ele lá na quinta-feira. Eu penso que merece a nossa atenção essas duas palavras do título da lição. A igreja e a educação. Igreja e educação. Eu penso que essas palavras merecem destaque até porque a igreja adventista, ela começou com um grupo pequeno de pessoas e hoje está estabelecida em 215 países. Isso graças a Deus e ao que nós chamamos de quadrilátero adventista: publicações, saúde, igrejas e educação. Vamos conversar um pouquinho sobre essas duas palavras? Educação um pouquinho menos, que a lição já vem trabalhando bem essa palavra. Eu entendo que educação é uma palavra de difícil definição. Algumas pessoas associam educação à cortesia, gentileza, outros associam a uma habilidade que se desenvolve com exercício, educação musical, educação física, outros já associam a palavra ao desenvolvimento de uma criança. Perguntaram para um sábio certa vez, quando é que se deve começar a educar uma criança? E ele disse, 20 anos antes de ela nascer, educando-se a sua mãe. Um presidente dos Estados Unidos disse certa vez, o que tivermos que fazer pelo homem, façamos antes de ele ser homem. Mas eu gosto mesmo da definição do livro Educação. Na página 9 diz assim, a educação é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. Prepara não só para essa vida, mas para a vida eterna. O que é igreja? Bem, a lição de sábado já deu uma definição. Igreja é um lugar de educação, ok? A igreja é um lugar de educação, onde acontecem discussões relevantes, diálogos harmônicos que levem as pessoas a conhecerem a Deus e a sua vontade para a vida delas. A palavra eclésia, da qual nós traduzimos igreja, é uma palavra grega usada por Jesus pela primeira vez no Novo Testamento. Essa palavra ocorre 115 vezes no Novo Testamento. Igreja é traduzida eclésia, duas palavras gregas, ek, kalel, as duas juntas, chamados para fora. Mas depois da versão grega do Velho Testamento, a Septuaginta, e com o tempo, essa palavra ganhou outros contornos. Hoje, eclésia é traduzida como reunião ou como assembleia. Há muitas metáforas na Bíblia, muitas, para a igreja, muitas metáforas. Corpo, povo, noiva, família, exército. Eu gosto muito da metáfora mais usada por Paulo, corpo humano. O corpo humano é tão complexo que há cerca de 55 especialidades médicas para tratar o corpo humano. Gente, olha quanta diferença, mas é um corpo. Nenhum trabalha sozinho, não tem nenhum que funciona sozinho. Aqui não tem competição no corpo humano, não tem superioridade. O olho não diz que é mais importante que o dedo, não há inferioridade. Mas eu gosto de algumas metáforas modernas. Alguns dizem que a igreja é como um hospital, como uma oficina, como um museu. Eu gosto da metáfora da Arca de Noé. Você já pensou como era a vida dentro da arca? Tem animais que têm hábitos noturnos, animais que têm hábitos diários. Imagina como era viver na arca, com alguns animais com cheiro forte. Mas quando o dilúvio veio, você queria estar onde? Gente, igreja é onde o coração é maior que a língua. É onde tem mais cooperação e menos competição. Igreja é um lugar que a gente pode se discordar e ainda assim se entender. E olha só, se tem música, mas não tem evangelho, não tem Bíblia, é show. Se tem ação social, mas não tem Bíblia, não tem evangelho, é ONG. Se tem um bom ambiente, mas não tem Bíblia e evangelho, é um parque. Igreja é onde a gente vai para ouvir a vontade de Deus. Qual é o lugar mais seguro para se estar? Eu li há pouco tempo um artigo com esse título, Um Lugar Seguro. E o artigo dizia assim, se você quer segurança, cuidado com o trânsito. E o artigo dizia, 20% dos acidentes acontecem em automóveis. O artigo dizia, cuidado com calçadas. 17% de todos os acidentes acontecem em calçadas. O artigo ainda dizia, cuidado com hospitais. Eles são responsáveis por 33% de todos os acidentes. Cuidado com navio, com avião. Eles são responsáveis por 14% dos acidentes. E o artigo dizia assim, 0,01% de todos os acidentes acontecem em igreja. Igreja é um lugar para você estar. Uma irmã da nossa igreja, certa vez, foi até um médico e o médico disse, a senhora precisa ficar em repouso 6 meses em casa sem sair para nada. E ela disse para o médico, mas doutor, e a minha igreja? O doutor respondeu para ela, a igreja vai ficar bem sem ti. E ela disse para o doutor, eu sei que a igreja vai ficar bem sem mim. O problema sou eu ficar bem sem a igreja. Hoje nós estamos aí lidando com uma série de desafios, gente dizendo Cristo sim, igreja não salva. A gente sabe de tudo isso, mas a igreja
é um lugar seguro para você estar. A igreja fortalece o apoio mútuo, ela estimula o contato pessoal, a igreja trabalha a reverência. A gente sabe que o online, em algumas ocasiões, é a única opção que se tem, mas ele não pode ser visto como um substituto, ele é um complemento. Por quê? Porque na igreja é onde a gente vive a missão. A gente vive missão e essa igreja existe para fins missionários. Está no livro Atos dos Apóstolos, página 9. Igreja que não evangeliza se fossiliza. Igreja que não evangeliza tem que ser evangelizada. A lição de domingo, ela mostrou qual é a verdadeira educação. A verdadeira educação é aquela que prepara as pessoas a verem o mundo como Cristo vê. Como que Cristo vê, como o bom samaritano viu. Eu gosto da parábola porque ela é a parábola do bom. Olha quanta coisa ruim acontece na parábola, mas o destacado é o bom. Eu tenho que ser visto mais pelo que eu tenho de bom. Olha como que o samaritano olhou, olha como que os religiosos olharam para a situação. Os religiosos olharam, o sacerdote, o levita, e pensaram: o que vai ser de mim se eu fizer alguma coisa por esse homem aí? O samaritano pensou: o que vai ser dele se eu não fizer? O próximo é aquele que pratica a ação. A lição falou de luz, a lição de segunda-feira. Cristo é a luz. E qual é o papel da luz? A luz, ela revela. A luz, ela cura. Existe uma doença causada pela falta de luz. A luz, ela guia. Jesus disse: eu sou a luz, eu revelo, eu guio, eu curo. E ele disse: vós sois a luz. Que luz que nós somos? A luz da lua, que reflete a luz do sol. A lição terminou mostrando a importância de compartilhar a vida, que foi o verso para memorizar. Paulo falando com os Tessalonicenses, uma igreja nova. Bonito o ministério de Paulo, não? Muito bonito. Paulo disse: olha, eu não peguei nada de vocês, eu não falei nada para agradar vocês, o meu ministério foi para agradar a Deus. E como que ele fez isso? Por meio do seu exemplo. Eu termino voltando às metáforas da igreja. Alguns a associam a um hospital, porque um hospital é um lugar que, teoricamente, é onde as feridas são curadas. Mas tem gente que diz que a igreja é como uma universidade. Ela tira as pessoas das trevas. Eu penso que nós podemos unir essas duas metáforas. A igreja é um bom lugar para se curar as feridas e para se aprender, para sair, para ensinar. Ótima lição para você.